hoje à noite nós vamos ver também, diga comigo, estresse é ruim. Estresse é ruim. Falar sobre estresse financeiro é ruim. Em 25 anos de ministério, eu nunca ouvi alguém dizendo, olha, pastor Oswaldinho, desde que eu entrei em dívida, o meu casamento está melhor. Desde que eu entrei em dívida, sabe como é que é, né? As taxas elevadas melhoram os relacionamentos. Nunca ouvi. Eu nunca ouvi ninguém me dizer que a disparada da taxa de juros melhorou os relacionamentos entre pai e filhos, entre amigos, irmãos. Não. Eu nunca vi ninguém dizer para mim, olha, Oswaldo, eu toda noite quando vou para a cama agradeço a Deus pelas minhas dívidas. Eu louvo a Deus, porque antes eu não tinha dívidas, mas agora que eu tenho eu louvo melhor a Deus. Nunca ouvi isso. Infelizmente eu ouvi o contrário. Eu vi gente dizendo assim, eu gostaria de doar mais, eu gostaria de dar mais, eu gostaria de investir mais em missões, mas eu não consigo por causa das minhas dívidas. Nós sonhávamos em viajar como família, descansar, ter um tempo, mas infelizmente não somos nem capazes de pensar nisso agora. Infelizmente eu já vi gente dizer, olha, eu queria que nós não tivéssemos esse estresse, porque estamos sempre lutando para tentar pagar nossas contas. E nós precisamos entender isso. Famílias, casais, relacionamentos, parcerias machucadas por causa do estresse financeiro. Estresse é ruim. Faz a gente perder a cabeça. Porque as questões de economia, planejamento, taxa de juros, orçamento, contabilidade, são questões desafiadoras de aspectos amplos, meus irmãos. Quando nós estamos falando disso, nós estamos falando também de sociologia, de relacionamento, de visão de mundo, de política, de cidadania, de marketing, de consumo. É muita coisa envolvida. E infelizmente, estou falando aqui agora com gente acima de 25 anos, a maioria de nós não teve um mínimo de educação financeira. A maioria de nós não aprendeu isso em casa, nem na escola. A maioria de nós, infelizmente, aprende errando, da maneira mais difícil. Precisou perder coisas, perder recursos, sofrer golpes, se endividar para ir aprender a lidar com isso. Todos nós já cometemos erros nessas questões. E a verdade é que para muitos de nós, dói demais tentar falar sobre isso. Alguns se sentem envergonhados quando esse assunto vem na casa do Senhor. Alguns de nós se sentem impotentes para virar o cenário de estresse, de endividamento. Muitos irmãos queriam que se abrisse um buraco, enfiar a cabeça naquele buraco, tal o desespero, tal a dor, tal a tristeza. Alguns talvez até tenham recursos para receber, que não chegaram. E talvez você contava com esse recurso, o recurso não chegou, você deu alguns passos de fé, o negócio não andou, e hoje você está apertado, com gente até lhe devendo. E isso também gera estresse. Infelizmente, a coisa se complica quando entra no meio dessa amplitude as distorções religiosas. Meus irmãos, infelizmente, muitos de nós já ouviram vendedores de ilusão. Até mesmo dentro de algumas igrejas que se dizem evangélicas. Muitos de nós tiveram que lidar com enganos e mentiras feitas até em nome de Jesus. E antes que alguns aqui se sintam chocados de um pastor falar coisas assim, é preciso lembrar que ser profeta de Deus não é falar só sobre bênção, mas ser profeta de Deus é desmascarar mentiras. É desmascarar homens maus e ruins que usam o nome de Jesus para enganar aqueles que estão ainda aprendendo a andar na fé. E há muita gente fazendo isso hoje em dia nesse país.
usando o nome de Jesus para pegar gente desesperada financeiramente. Ninguém me contou, eu vi e ouvi. Tem vídeo talvez no YouTube sobre isso. Tinha uma igreja lá em São Paulo fazendo barganha, campanha para as pessoas que tinham dívidas irem lá 13 terças-feiras, eu não sei porque usa esse 13, coisa mais mística, que a Bíblia não diz nada sobre isso. Fazendo campanha de 13 terças-feiras para a pessoa fazer sumir a dívida do banco. Pastor Zé Roberto e eu conversávamos que a gente até conhece alguns milagres, mas não dá para fazer campanha em cima, gente. Isso é para pegar gente que está desesperada, angustiada, em estresse e fraco na fé. Eu vou dar nome e sobrenome de um desses testemunhos, que é do senhor WCG da Rocha, não sei nem se esse é o nome verdadeiro do cidadão de 34 anos, que ele disse que ele estava na igreja sede e apanhou um dos envelopes do propósito dos 300 valentes de Gideão para entregar minha causa a Deus, e no dia seguinte fui ao banco para saber sobre como faria o depósito e lidaria com a dívida, e para a glória de Deus ela havia sumido. O gerente disse que não existia dívida nenhuma, e ali no mesmo momento glorifiquei alto a Deus. Tenho dúvidas, sérias dúvidas. Porque o Deus que a Bíblia proclama é um Deus de santidade. Um Deus que não rouba ninguém. Um Deus que não rouba homens, nem instituições. Ah, mas tem muito juro abusivo, tem muita mentira. Sim, de vez em quando até pode acontecer um milagre desse, mas não vem me fazer campanha em cima disso, em nome de Jesus. Que é para enganar as pessoas. Conheço empresários sérios, homens de Deus, mulheres de Deus sérias, instituições sérias, que demoraram para pagar os seus compromissos. Agora, no dia seguinte, eu duvido. Não é disso que nós estamos falando. Não é de brincar com o nome do Senhor Jesus. Não é de brincar com a nossa vida financeira. Pelo contrário. É de entender o que a palavra de Deus diz, para não deixarmos o estresse financeiro roubar a nossa liberdade, o nosso coração, a nossa vida. Porque lá no livro de Provérbios, o homem mais rico do mundo, da sua época, Salomão, edita um pensamento bíblico a nós. O rico domina sobre o pobre, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. O rico, aquele que tem mais recursos, faz daquele que não tem seu servo, seu escravo. E aquele que toma emprestado, que na nossa sociedade chamamos de mutuário, que é quem empresta, é escravo de quem emprestou. O mutuário está em cativeiro. Quando devemos estar realmente devendo para alguém, estamos realmente cativos. Por isso que eu quero pensar que menos é mais, que o estresse financeiro é ruim. Porque nós não precisamos estar cativos a nada e ninguém por causa de Cristo Jesus. Ainda que tenhamos que viver uma vida mais simples, uma vida mais básica. Como pastor, eu acredito com todo o meu coração que Deus quer sempre algo melhor para os seus filhos, e não filhos estressados. E não filhos perdendo noites de sono, cansaço, adquirindo realmente tensão e nervoso no seu dia a dia. E se o lado mais prático dessa reflexão não o motivar, eu quero motivar você hoje à noite pelo lado mais espiritual. Jesus é aquele que disse que se você é fiel no pouco, se você confia nele quando você tem pouco, se você vive em integridade com Deus e confia em Deus no pouco, a sua vida vai ser uma vida de verdadeira adoração, de verdadeiro louvor, de verdadeiro ministério, de viver agradando a Deus. E o lado espiritual dessa conversa e o lado prático dela se unem, quando o nosso coração se alinha espiritualmente a Deus e entende que Deus nos chamou para uma vida de liberdade financeira. Ainda que o nosso mundo jogue pesado conosco, nos oferecendo N oportunidades. Então, espiritualmente, eu quero desafiar você hoje à noite a fazermos juntos 3 orações,
para que busquemos uma vida livre de dívidas, livre de estresse, livre de acusações, livre de juros, livre de pesos, e o nosso relacionamento com Deus seja de maior honra. Como acabamos de cantar na canção, para que Ele cresça, eu diminua. E a primeira oração que eu convido você a fazer é essa. É dizer a Deus: Deus, dá-me o autocontrole. Vamos dizer juntos? Deus. Eu quero ouvir só as irmãs, pensando toda a tentação de blusinhas, esmaltes e tudo mais. Deus. Agora eu quero pensar nos irmãos que andam na internet, os varões que gostam de roda de carro cromada e tudo mais, e as talhas de pescaria. Olhem comigo, irmãos. Deus. Mais forte, varões. Autocontrole, fruto do Espírito Santo, domínio próprio. É quando a sua mente domina a sua mão, para não passar o cartão, para não assinar o cheque, para não pegar um boleto, para não pegar o cartão, para não pegar o carnê. É a mente que domina, é o culto racional para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Domínio próprio é necessário no mundo de tantas ilusões, fantasias, marketings e propagandas. O mesmo livro de Provérbios nos diz: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Como a cidade que pode ser invadida, como a cidade que pode ser dominada, é o homem ou a mulher, o jovem ou o idoso, que não sabe ter autocontrole. Uma cidade assim fica vulnerável. Uma pessoa assim fica vulnerável às mentiras, aos ataques, ao mundanismo, ao consumismo. Se você é vulnerável, as suas paredes estão quebradas, você não tem autocontrole. Qualquer um te engabela, como nós diz lá em Minas. Qualquer um te enrola. Qualquer falsa promoção te leva. Qualquer um tem o seu CPF. Qualquer site te dobra, porque você não tem domínio próprio. Compra gato por lebre, achando que fez grande vantagem. Deus, qual é a primeira oração? Autocontrole, porque nós temos dentro de nós um menininho de 2 anos e meio. E esse menininho, quando vai no supermercado e entra naquele corredor de chocolate doce, que está tudo na altura daquele menino, o que esse menino faz? Ele vai para cima. Ele puxa tudo. E se alguém diz não, o que ele faz? Manha. Choro falso. Manha, choro falso. Esse menino está dentro de você, minha irmã. Esse menino está dentro de você, meu irmão. E hoje à noite, em nome de Jesus, nós temos que disciplinar esse menino. Hoje à noite, em nome de Jesus, nós temos que deixar esse menininho no canto da disciplina. Se necessário for, nós vamos ter que dar um puxão de orelha nesse menino. Mas ele não pode sair gritando pela vida e puxando tudo para dentro do cestinha da vida dele. Eu digo isso porque esse autocontrole nos falta. E a gente fica manhoso. E a gente fica mimado. E a gente cai em toda falsa promoção. Eu fico imaginando os irmãos entrando naquele site de vendas internacional, que tem ali perfumes, bonés, livros, Blu-rays, blusinhas, rasteirinhas, e todo tipo de bugiganga, e você vulnerável, colocando tudo no cestinho virtual. Aquilo que você não precisava para combinar, mas vai ficar fantástico. Eram alguns centavos de dólares, mas você não olhou as taxas, o IOF, a conversão para real, e aquele negócio que parecia 0,80, que você pegou um de cada cor, então pegou 20. Estava baratinho, mas não tem domínio próprio. Eu me lembro de um amigo meu nessa hora, o Summer. Primeira vez que o Summer foi para os Estados Unidos, falou: pastor, eu fiquei doido. Aquela camisa do jacarezinho.
tantos dólares, e eu peguei uma de cada cor, não coube na mala. Até que a fatura chegou, pastor. Falei, Summer, aquele menininho interior de cada um de nós, saiu puxando tudo para a mala. Você tem que controlar essa criança em nome de Jesus. Porque senão essa criança vai afundar o navio da sua vida. Deus, dá-me autocontrole. Como é que a gente controla essa criança? Diz não para ela. E cada um de nós hoje à noite precisa aprender a dizer. Dá para melhorar. Cada um de nós precisa aprender a dizer não. Nós vamos dizer não, vamos aprender. Nós temos pouco tempo. Alguns têm um pouco mais, mas é necessário. Você precisa hoje dizer não. Dizer não para aquela ótima manicure top do seu bairro que você quer ir toda semana. Dizer não para aquela barbearia elegante que abriu no seu bairro. É o mesmo barbeiro, é a mesma Gillette, mas agora é uma barber shop. Então, por ser barber shop, aquela barba de 15 conto, agora ela custa 35. Não dá para ir lá. Não dá para a gente, agora, nesse momento, estressado, alugar aquela quadra de futebol pelo aquele preço, ou ir no pesqueiro 2 vezes por mês. Não, é necessário dizer não para aquele cafezinho, para aquela cápsula especial africana de R$10 cada uma. O café é bom, mas o café da região também é. Você precisa dizer não para aquele iPhone X que seu filho de 7 anos está pedindo. Eu sei que alguns pais aqui vão me matar, porque como é que pode meu filho não ter um iPhone X? Irmão, ele vai sobreviver do mesmo jeito. Se você der um Samsung velhinho, ele vai ainda falar com você do mesmo jeito. Mas nós precisamos perder esse estresse, nós precisamos melhorar, nós precisamos criar algumas questões, temos um plano diante de Deus, então agora nós precisamos dizer, para daqui a pouco, sem estresse, no momento melhor, com um pouco mais de estratégia, com um pouco mais de pesquisa, com um pouco mais de orçamento, voltar a dizer sim para toda a nossa vida. Diz não agora, mas ganha um sim lá na frente, para fazer uma viagem melhor com a família no ano que vem, para fazer uma reforma na casa, para cuidarmos melhor de um missionário, para fazer algo com a direção de Deus de uma maneira mais equilibrada, para sobrar um pouco mais para a velhice, se necessário for. Eu gosto de um exemplo que um tio meu que trabalhava na empresa de segurança de um sheik que estava no Brasil, na cidade de Campinas, algumas décadas atrás. Esse sheik veio trabalhar por causa da Replan, um homem que intermediava petróleo. A mulher dele era a única na época em Campinas que tinha um carro de luxo cor-de-rosa. Mas o pessoal da segurança do sheik dizia que quando esse homem estava andando no shopping com seu filho de 5, 6 anos, o menino virava para um brinquedo e dizia, pai, eu quero um desse. E o árabe olhava para o seu menino e dizia, hoje não. O papai vai trabalhar, o papai vai ganhar dinheiro, o papai vai guardar dinheiro e depois o papai vai comprar para você. Porque aquele homem não estava estimulando ao seu filho de ter tudo agora. Ele tinha dinheiro para comprar a loja, gente. Mas ele sabia que o seu filho precisava aprender a trabalhar com limites. E a nossa sociedade é uma sociedade sem limites. As instituições financeiras ganharam muito dinheiro nesse país, dando limite e depois cobrando juros em cima. Por isso que hoje a gente precisa aprender a dizer não. Para ganhar lá na frente. Nós vamos dizer não a algumas coisas por um tempo, para que possamos dizer sim, lá na frente. E aí, fora de dívidas, fora de estresse, voltar a pintar as unhas naquela manicure, voltar a tomar um cafezinho melhor, mas após ter a certeza de que você aprendeu a ter, em nome de Jesus, domínio próprio e autocontrole. A segunda oração. Essa questão de economia, de planejamento familiar, de orçamento, é complexa.
Eu sou da área de humanas, eu não sou da área de exatas. Eu sou um pastor, não sou um conselheiro financeiro. Mas tem uma coisa que a vida espiritual nos ensina para ter o coração no lugar certo, é orarmos diante de Deus e pedir: Senhor, Deus, dá-me entendimento, dá-me entendimento. A primeira oração é Deus, e a segunda é Deus, entendimento. Irmãos, eu não sei quantos livros eu já tive a oportunidade, o privilégio de ler sobre economia, quantos livros cristãos e bíblicos a respeito de mordomia cristã. E em cada um que a gente lê, a gente aprende uma coisa que nunca tinha pensado. Tive a oportunidade de fazer vários cursos de administração financeira, administração eclesiástica, e em cada um deles a gente sempre aprende algo. Então, se existe uma coisa que precisa mudar em nós, para uma vida mais sadia com os recursos que Deus nos deu, é abrir o nosso coração a entender o que o Deus tem para nos ensinar. Amém? Você não sabe tudo, eu não sei tudo, ninguém sabe tudo. E tudo que nós sabemos ainda é pouco para lidar com tudo isso. O profeta Oséias nos ensina dizendo: meu povo, o povo de Deus, diz o Senhor, foi destruído por falta de... Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. O povo de Deus que devia ensinar a viver no pouco para os lá de fora, os ministros religiosos que deviam ser os primeiros a ensinar uma vida equilibrada, perde o entendimento da direção de Deus, e nós não temos autoridade para ensinar os não crentes. A igreja evangélica protestante nasceu rompendo com a exploração da igreja romana. Os primeiros evangélicos, os protestantes, eles foram um exemplo de economia, porque eles aprenderam a guardar. Vai ler Max Weber e a Revolução Protestante do Capitalismo, porque se reconhece que Deus deu tudo para o homem viver bem. Nós perdemos o passo da história. E aí você vê pedras clamando e ensinando sobre economia, porque o povo de Deus está aqui, estressado. Oséias nos diz: uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Quantos filhos de evangélicos estão já com a sua vida familiar e financeira comprometida, porque os pais não souberam cuidar? A Bíblia diz que são os pais que entesouram para os filhos, mas eles trocaram a economia, o entesourar, por boletos, por gastar agora, para dizer sim para tudo. E é uma geração que vem aí financeiramente sem poder sonhar, porque os seus pais ignoraram a direção de Deus. Eu diria, meus irmãos, que ano após ano a gente precisa reaprender tudo sobre economia, porque essa é uma área rápida, dinâmica. E nós achamos que já sabemos tudo. Nós não sabemos, meus irmãos, nem mesmo consumir. Eu tenho estudado nos últimos anos sobre essa arte de aprender a consumir melhor. E nós, como cristãos, devemos dar o exemplo na nossa forma de comprar coisas, usar coisas e descartar coisas. Nós somos mordomos da criação de Deus. Alguns anos atrás, mesmo em São Paulo, cidade de Nápoles, tiveram um problema com lixo, porque a gente desperdiça muito. Ontem, no nosso glorioso dia da família, foi bênção demais, maravilhoso demais. Mas eu devia ter tirado uma foto do desperdício nosso de comida. Nós jogamos muita coisa fora, que daria para talvez salvar uma ou duas vidas no dia de ontem. Nós precisamos entender boas condições de trabalho, aqueles que têm pessoas sob o seu cuidado. Irmãos, eu não quero vestir uma roupa onde crianças são exploradas na costura. Você anda no Bom Retiro em São Paulo, bolivianos são explorados. Eu não quero vestir uma roupa só para dizer que eu gosto daquela roupa, enquanto o meu semelhante é abusado. Como cristão, Deus não vai aceitar isso da minha vida. Anda de uma maneira mais simples, numa roupa sem marca, mas trate o outro ser humano com dignidade.
Eu vou me adiantar um pouco, mas você precisa buscar o que é mais durável em detrimento do que é mais descartável. Buscar o que é mais saudável em lugar do prejudicial. O que é compartilhado do que o individual. Se possível, o que for virtual em vez do material. Eu não tenho o hábito de ler virtualmente, mas eu estou desenvolvendo. Eu amo o cheiro de livro novo, mas talvez se eu puder ter menos livros materiais e mais virtuais, é um bom testemunho. Ter a suficiente, não o excesso. Você vai viajar, um monte de comida na sua casa. Aí você sabe que a hora que você voltar, o que está na geladeira não vai servir mais. Então antes de viajar, faz um pratinho bonitinho, coloca numa caixinha bonita, arrumadinha, cheirosa, limpa. Sai, você vai encontrar homens e mulheres precisando de alimento nas ruas, em vez de você desperdiçar e jogar fora. Isso é entendimento econômico. Eu deixo para você estudar mais sobre isso em casa no www.acatu.org.br. É uma ONG que trabalha sobre essa questão do consumo. Eles estão agora numa campanha maravilhosa sobre evitarmos o desperdício de alimento. Deus dá-nos entendimento para usar as coisas que estão em nossas mãos. Deus está falando muito comigo sobre evitar desperdício, queridos. A gente desperdiça tudo. Depois vai dizer, Deus, me dá mais? Com que cara de pau? Com que autoridade? Lembre-se do que Jesus disse, vou repetir, Lucas 12:15. Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. E a gente, por falta de entendimento, fica comprando mais, adquirindo mais, querendo mais. Podemos afirmar que o grande comércio vive das compras impulsivas. Se investe pesadamente em estratégias de publicidade e marketing, em belas vitrines, em aromas personalizados nas lojas, para que você caia e os seus desejos venham através das malas diretas, dos anúncios, dos telefonemas. Tudo é feito para você se encantar e por alguns segundos ser fascinado. Há um livro na área da psicologia chamado Mentes Consumistas. A doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, uma brasileira, ela fala, a gente por falta de entendimento, abraça o que não precisa. Veja o que ela diz. Tudo é feito para você se encantar, não pensar por alguns segundos e se permitir aquele prazer de ter, de adquirir, de consumir. As compras impulsivas podem não gerar grandes transtornos às pessoas quando são eventuais, uma compra aqui, outra ali, e não chegam a comprometer o orçamento. O problema é que o brasileiro, o evangélico, nem sabe o seu orçamento, nunca escreveu orçamento familiar. Mas sempre esses pequenos gastos representam gastos desnecessários, que poderiam ter o seu valor mais bem empregado em coisas de fato necessárias, ou mesmo mais úteis, ou ainda poupado para melhor uso futuro. A gente não pensa nem que guardar de pouquinho em pouquinho nos leva ao montão. Preciso comprar agora, é agora. E está aí o consumo. A gente diz que o estresse acontece porque você tem esse somatório de uma impulsividade ao prazer, ao alívio, ao consumir. É natural de todo ser humano este impulso de adquirir. Mas você tem uma sociedade que gera a obsessão de ter agora. E quando essas duas coisas se misturam, a consequência é o consumo. Eu quero pensar com você que você vive num mundo que tenta te dar alívio rápido, imediato. O pescador acha que se ele tiver mais tralhas, ele vai conseguir mais fácil os peixes. Os pais acham que se derem mais coisas aos filhos, os filhos vão ser melhor educados, mais bonzinhos, mais gentis. A gente acha que se a gente comer bastante, a gente vai ter mais energia. Não é assim não, porque você come muito e te dá sono, gordura, moleza. Não é verdade?
A nossa mente nos trai nesse sentido. Eu queria conversar com você rapidamente dos momentos onde aquilo que a Ana Beatriz diz, que são esses momentos que a gente sente mais necessidade de prazer. Que momentos são esses? Quais são os momentos que a gente tem maior tendência de fazer dívidas? Qual é o momento que a gente tem maior tendência de se estressar pelas dívidas? Veja, todo momento de final é delicado. Final de ano. Eu trabalhei tanto esse ano, eu mereço essa camisa mais cara aqui. Eu trabalhei tanto esse ano, eu mereço um lazer mais caro. Você merece, ninguém está dizendo que você não merece, mas você tem? Você tem para poder? Não tem. Cuidado, é aí que a dívida entra. Final de curso, acabei esse curso. Não importa se é de datilografia, de enfermagem, o curso que você acabar, você acha que agora você merece um prêmio. E de repente você fala, agora eu vou conseguir uma posição melhor na empresa, vou conseguir uma posição melhor na loja, então eu vou comprar isso porque depois eu pago. E a promoção não veio, e o emprego não veio, e está lá o recém-formado cheio de dívida. Final de solteirice. O que é isso, Oswaldinho? A pessoa estava ali, sozinha, chutando lata. Aí agora alguém resolveu dar uma moral para ela. Ela resolve investir no relacionamento. Seja de solteiro para namorando, de namoro para noivado. Gente que vai se casar. Agora a gente merece uma batedeira Master Plux Blaster. Não a batedeira que tinha na casa da minha mãe. Aquela batedeira que eu olho, ela sai batendo. E compra a batedeira, e faz festa, e faz isso, e viaja, e quer tudo. Vai começar a vida de casado como? Estressado. Quer começar a vida de casado onde os pais estão terminando. E por isso que muitos relacionamentos duram pouco. A gente vê uma promoção, uma oferta, a gente não para comparar o preço de dois lugares. Às vezes a diferença é mínima. Tem um juro embutido, você não percebe. E é você entrando na dívida. Vocês sabem, não existe Black Friday no Brasil. É engano, é mentira. Os caras jogam o preço 2 semanas antes lá em cima, aí depois reduz, volta para o preço normal, você fala, fiz um negocião. Em 38 vezes. Negocião. Cuidado com os períodos de descanso, férias, folgas, tempo livre, porque você está relaxado, você está se entregando ao prazer. Comprar, ter, consumir traz prazer, esse é um dos momentos. Cuidado com a queda de hipoglicemia. Você ficou muito tempo sem comer, está lá andando no shopping, resolvendo problemas, aí você já está ali, seu organismo está tranquilo, você está de jejum, você fala, então agora o que dava para comer com uma esfirra, que custa 0 alguma coisinha, você compra 10 esfirras, come 2. Mas ficou com o resto lá. Então agora eu preciso de uma sobremesa. Precisava de um açuquinho, um docinho de leite lá de Minas resolvia. Mas não, vai lá para aquele milkshake de 1,5 litros. Aguenta tomar metade. Estou mentindo, gente? Estou mentindo? Vocês estão vendo como são esses momentos que a gente baixa a guarda e de pouquinho em pouquinho entra na dívida? Insônia, noites mal dormidas, viagem, você gasta mais? Gasta. Os canais de comércio norte-americanos têm dados específicos sobre gente que fica na internet, gente que fica nos canais de TV, comprando as coisas de madrugada. Lembra aquele, compre agora, 0,800. Você comprou uma coleção de disco do Odair José. 20 discos, 20 CDs, porque parecia estar barato. Não era barato, você estava com sono. E você achou que a música do cara era fantástica, você comprou. O pessoal que estuda marketing sabe tudo isso, gente. E os crentes nada de braçada nos boletos. E depois vem, pastor, ora por mim. Estou mentindo, gente? Vigia. Deus dá-me entendimento. Deus dá-me domínio próprio. Deus me deu um plano.
me dê uma estratégia para eu aprender a lidar com as questões de finanças. Vamos orar junto? Primeiro, Deus me dê. Deus me dê. Segundo, Deus me dê. E terceiro, Deus me dê plano. Se o dinheiro que você tem é do Senhor, você tem que ter um plano para usar o recurso que o Senhor te deu. Amém? Amém? O que é de Deus? Os 10% ou 100%? Vou dar uma segunda chance. O que é de Deus na sua vida? Os 10% ou 100%? Vamos dizer junto os? Como é que você usa os 90%? Eu não estou preocupado com o seu dízimo, irmão, fica tranquilo. Eu estou preocupado com como é que você usa os outros 90%. Deus está provando? Você ora a Deus para saber usar os 90%? Você se preocupa de se livrar logo dos 10%? Porque se Deus quiser usar os outros 90%, Ele pode na sua vida, sim ou não? Não dá, pastor, já torrei. Um dia um irmão falou isso para mim, não dá, pastor. Por que não dá, irmão? Já torrei os 90%. E aí você não entende porque você está estressado financeiramente? Você não tem um plano de uso. O recurso é do Senhor, vem para a sua vida, vem a capacidade, vem a inteligência, vem a sabedoria, vem as oportunidades, vem o trabalho, vem a vocação, vem o respirar, e você usa do seu jeito. Que Deus tenha misericórdia de nós. Olha o que diz ainda o livro do homem inteligente de Provérbios. Os planos bem elaborados levam mas o apressado sempre acaba Os planos daquele que é disciplinado, atento, sério, diligente, tendem à abundância, mas a pressa excessiva vai fazendo no impulso, leva É disso que nós estamos falando. Você não tem um plano de uso dos seus recursos, da sua família, daqueles que estão diante de Deus sob a sua responsabilidade, os nossos missionários, os nossos projetos, as nossas crianças, os nossos carentes. Você coloca eles no seu orçamento também? Porque eles fazem parte do plano de Deus. Cadê o seu plano? Eu louvo a Deus porque eu ainda era solteiro, gente. Eu louvo a Deus, eu ainda era solteiro. Eu ouvi um irmão reformado, metodista avivado, ensinando a gente a planejar para 1, 3 e 5 anos. Eu não sabia como eu ia fazer, mas eu planejei consegui aquele 1. O projeto de 3 era estar casado. Eu era evangelista de uma igreja muito pequena que nem conseguia me pagar direito. E a Débora tinha dito, a gente só casa quando tiver casa. Nada de fundo da casa de mãe e de pai. Aí, eu daquela igreja, evangelista, ela era estagiária numa multinacional, começamos a comprar um apartamento. Todo mundo falou pra gente, loucura! E eu só posso dizer que a gente aprendeu a ser fiel no pouco. Esse é meu testemunho. E a gente casou, em 8 anos a gente tinha pago o nosso primeiro apartamento. Como evangelista, como estagiária. Com 5 anos eu queria já estar formado. Vocês conhecem a Help Móvel? O presidente da Help Móvel é meu amigo. Ele era um cardiologista muito bem resolvido, uma referência na cidade de Limeira. E logo que eu me formei na faculdade, Dr. Aldo Tumolin entregou a chave do escritório de cardiologia e falou, Oswaldo, eu uso muito pouco, você vai usar mais. A minha secretária, meu telefone, meu espaço, meu ar-condicionado, usa para você. Eu não tinha dinheiro quando eu me formei para montar a minha clínica. O Aldo me emprestou 1, 3, 5 anos. Um plano de misericórdia e graça diante de Deus. Meu pai nunca pôde me ajudar financeiramente. Minha mãe nunca pôde me ajudar. Mas eu sempre contei com a graça do Pai Celeste.
Qual o seu plano? Para 1, 3 e 5 anos. Eu quero pensar que a base desse plano, no fundo, meus irmãos, é um plano de emergência. Você tem que entender que os recursos nem sempre vão estar diretamente na sua mão, mas você tem que se preparar para os momentos difíceis. Talvez você precisa abrir mão de algo, criar algo. Lembra do ditado popular que diz que dinheiro não aceita desaforo? Lembra? É exatamente isso. Não se brinca com os recursos que Deus coloca em nossas vidas. Talvez seja uma amizade, talvez seja uma energia, talvez seja um tempo. Você tem que abrir a sua cabeça, buscar entendimento, dobrar seu joelho, clamar diante de Deus, mas não ser um tolo que brinca com os recursos que o Senhor te deu, que ignora as oportunidades, os amigos e as portas que o Senhor vai abrindo. No meio do seu caminho, talvez você vai ter que se preparar para uma situação terrível. Então não gaste tudo, economize, crie um fundo de emergência, vende alguma coisa, vende alguma coleção, vende suas crianças, eu não sei o que você vai fazer. Mas você precisa se preparar para os dias de inverno. Nós vamos falar melhor disso quando chegarmos no nosso quarto ponto. Nós falamos que menos é mais, depois estamos falando que estresse é ruim, depois vamos falar que doar é bom, e por último que o amanhã importa. Quando o texto diz vai ter com a formiga preguiçosa, é porque a formiga sabe que o inverno vai chegar. Vai ter um momento que você não vai produzir como você produzia. Os especialistas dizem que você precisa ter um orçamento guardado de 3 a 6 meses das suas despesas domésticas. Você não pode gastar tudo, você tem que guardar, o inverno vem aí. E quando chegar, está guardado. Se preciso, a gente usa. A base desse plano, a essência desse plano, é ser um crente fiel a Deus. E não é fiel depois que ganhar tudo, não. É ser fiel no pouco. Mateus 25, 21. O Senhor Jesus diz, muito bem, servo bom, você foi fiel no pouco, sou eu que te coloco sobre o muito. Você segue o plano que eu tenho para você. Amados, é demasiadamente importante ter um plano. Eu falei hoje de manhã que eu relutei em escolher um testemunho de algumas pessoas que eu conheci que venceram porque foram fiéis a Deus. Eu podia contar o testemunho do irmão Ferrante, que é queijeiro. Eu podia contar o testemunho do irmão que vendeu o apartamento para pagar a dívida, honrar o nome de Jesus como crente. E que depois Deus deu um terreno para ele. Mas eu prefiro contar a história, o testemunho do Carlos e da Karen. Eles não podiam ter filhos. E num determinado momento eles optaram pela adoção bendita. E eles fizeram muitos contatos e a adoção que saiu para eles no tempo que eles precisavam era uma adoção internacional. E adoções internacionais custam caro. Eles não tinham se preparado para um passo tão desafiador. De ir fora do Brasil, visitar a criança, conhecer a criança e trazer. Então a Karen começou a entrar em sites de leilão, comprar coisas baratas e vender. Esse foi o plano dela. Até que os documentos saíssem, as liberações saíssem, ela correu para a internet fazer recurso. O Carlos viu que seus colegas de trabalho tinham uma dificuldade tremenda com o imposto de renda. E ele era contador, sabia fazer bons impostos. Começou a fazer para os seus colegas. E já fechar uns contratinhos. E eles começaram a juntar. Até o momento que saíram os documentos, eles puderam buscar a criança. Trouxeram a criança na paz e na bênção de Jesus. Porque não era o dinheiro o grande valor. Era dividir a casa, dividir a vida. Semana passada eu contei da minha alegria. Quando eu fui pagar a minha última parcela do crédito educativo. Mas a faculdade eu consegui financiar. Mas eu tinha que sair de Campinas e ir para Piracicaba de ônibus fretado, e era caro para chuchu na minha época. Eu tinha que comprar as apostilas, tinha que participar de uma série de fotocópias dos trabalhos. Humanamente dizendo, meu dinheiro não dava. E eu orei, Senhor, me dá um plano. Aí tinha uma moça, a gente saía de Campinas perto das 5:50, todo mundo subia no ônibus até 6:30,
tinha que estar em Piracicaba às 7h30, muita gente saía do trabalho e ia sem jantar. Então tinha uma moça no nosso ônibus fretado, que ela fazia lanche natural, e o pessoal comia. O motorista do ônibus vendia cerveja para os alunos, olha que exemplo bonito. E eu via que tinha gente que não bebia, como eu. Aí eu falei assim, rapaz, eu vou vender suco e refrigerante nesse busão aqui. E muitos anos da minha faculdade, eu paguei o ônibus fretado, as apostilas e muito material, vendendo refrigerante. Eu ia num grande mercado, comprava a 0,70, 0,50, 0,60, onde estava mais barato. Enchia um isopor, ia pesado até o ponto do fretado, o motorista me ajudava. Eu vendia o refrigerante, a outra vendia o sanduíche, o motorista vendia cerveja. Eu vendia 1,20 a latinha, e de grão em grão, chegava no fim do mês, eu pagava o ônibus da faculdade. E eu via Deus me dando força, graça, ideias, sonho, amigos, porque é isso que a Bíblia chama de ser fiel no pouco, para que no muito a graça e a misericórdia de Deus nos alcance. Amados, nós servimos um Deus que é bom. Um Deus que é fiel. Fiel nos recursos, Ele é fiel nos dons, nas capacidades, Ele é suficiente para a nossa vida. A pergunta é se nós estamos contentes com o que Ele nos tem dado. Se nós estamos contentes com a sua suficiência. Se nós estamos sendo fiéis, sabendo que o 100% que está em nossas mãos é dele. Por isso eu te convido a orar. Deus, me dá domínio próprio. Deus, me dá um plano. Me dá domínio próprio. Mas, Senhor, no meio de tudo isso, pela tua misericórdia, em nome de Jesus, me dá entendimento. O texto de Filipenses, Paulo diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Deus é bom. Não andem ansiosos por coisa alguma. Deus é misericordioso. Não andem ansiosos por coisa alguma, porque Deus é fiel. Mas orem. Orem pelas suas dívidas, orem pela sua ignorância, orem pela falta de entendimento, orem pela sua ingratidão, orem pela sua impulsividade, orem pela sua falta de domínio próprio, orem pelo seu egoísmo. Em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a resposta? A paz de Deus que desestressa, que excede o entendimento, que dá além do que você possa compreender, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Tem um plano, porque Isaías nos diz que o Senhor guardará em perfeita paz, gente que outrora foi estressada, mas que agora está em paz, porque tem um plano. Deus guardará em paz aquele cujo propósito, o plano, a ideia, o compromisso, a aliança, está firme no Senhor. Não porque o Oswaldinho contou um testemunho, mas porque você passou a confiar em Deus. Não dá para confiar nos governos, não dá para confiar nos homens, não dá para confiar na nossa estrutura econômica, não dá para confiar na bolsa de valores. Mas quando a gente vai de encontro ao fruto do Espírito Santo, que é domínio próprio, quando a gente reconhece a nossa pequenez e busca de Deus entendimento, quando a gente para de confiar na nossa expertise, na nossa família, no nosso sogro, na nossa sogra, e confia em Deus, a fidelidade de Deus nos surpreende. 3 orações. Deus, dá-me autocontrole, dá-me entendimento, dá-me um plano. É nesse sentido que eu te convido a mudar. Porque estresse é ruim. Eu não quero ser pastor de gente estressada. Eu quero ser pastor de gente livre em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé. Semana que vem nós vamos falar que doar é bom. Que Deus nos dá para a gente doar. Mas talvez hoje à noite você tenha que dizer: Deus, eu preciso diminuir, eu preciso entender. Hoje à noite eu quero orar com 2 grupos especiais de pessoas. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui buscar domínio próprio. Eu
quero que você saia do seu lugar e venha aqui buscar a sabedoria de Deus. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui buscar diante de Deus um plano, uma meta, um desafio para 1, 3, 5, 10 anos. Mas talvez tem uns que estão sem força de vir pedir porque o desemprego abateu. Hoje nós vamos orar para que Deus continue abrindo portas. Mas eu quero orar também por você, que as pessoas estão devendo para você. É ruim, isso te estressa. Você tem até para pagar, mas não chega. Está passando o prazo, passou o prazo. Você fala: Claudinho, como é que eu faço? Eu não quero dar um mau testemunho, eu não quero ofender. Não, você não vai fazer isso. Você vai vir buscar misericórdia no altar de Deus. Sai do seu lugar, eu quero orar com você. Se quiser vir em casal, em família, quiser vir sonhando, sai do seu lugar, pode vir. Altar não é lugar de vergonha, é lugar de restauração. Talvez você tenha que vir aqui pedir perdão da sua impulsividade, da sua ignorância. Eu não estou dizendo que de hoje para amanhã vai acontecer um milagre, mas eu estou dizendo que Deus está vendo o seu coração. Para daqui a 5, 10, 15, 20 anos, a sua confiança, os seus projetos, a sua necessidade de sabedoria diante de Deus. Ó Pai amado, a Tua palavra foi exposta porque Tu és um Deus bom. A Tua palavra foi exposta porque essa gente querida aqui não quer correr para financiamento, essa gente não quer correr para banco, essa gente quer aprender a viver nos caminhos do Senhor. Quer aprender a Tua matemática de graça, fidelidade, justiça e bondade. Essa gente sabe que o estresse é ruim. Essa gente sabe que precisa de um sono que vem do Senhor. Essa gente entende que precisa planejar aos teus pés com domínio próprio, com mansidão, com autocontrole, com sabedoria. Essa gente reconhece que o Senhor tem dado recursos, dons, vocação, mas quer transformar isso ainda muito mais em graça, em missão. Quer transformar isso em auxílio. Não importa o quanto essa gente já perdeu, a gente quer aprender a ganhar na Tua presença. Ganhar uma noite de descanso, ganhar a paz, ganhar uma vida simples. Alguns estão aqui para dizer não ao consumismo, não ao egoísmo, não à luxúria, não ao mundanismo, de parecer bonito para os outros, mas dentro de casa a coisa ser difícil. Não há marca, não há marketing. Se for necessário comer arroz com ovo, mas um arroz com ovo na Tua presença é bênção. Se for necessário comer salada, só salada, mas uma salada ungida, abençoada, porque quer uma mente em paz e um coração em paz. Ó Deus, abençoa meus irmãos. Gera paz nesses corações hoje. Restaura e abre portas, Senhor. Restitui a graça e a misericórdia daqueles que já investiram e precisam que o Senhor os honre. Abre portas dos céus, abre portas na terra. Olha para os irmãos que estudaram, planejaram, mas estão sem uma porta de emprego. Olha para aqueles que emprestaram, que investiram. Traz, Senhor, traz sobre cada casa, sobre cada vida. Não queremos para desperdiçar, não queremos para ostentar, queremos para investir no reino, queremos para abençoar pessoas, queremos para lembrar que o 100% é do Senhor, mas que quando estiver em nossas mãos, o que vamos testemunhar é a fidelidade, é o cuidado, é o sustento, é a vida abundante, é a liberdade que há em Cristo Jesus, para a honra, para a glória, para louvor do santo nome de Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém, amém. Que Deus os abençoe, que Deus os fortaleça, que vocês sejam conhecidos como gente simples e abençoada, em nome de Jesus. Que Deus te fortaleça. Pode voltar ao seu lugar.